Seja bem-vinda. Eu te ajudo a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. E eu sou a professora Isabel, para quem está chegando aqui pela primeira vez. O EduCer, nós estamos iniciando hoje uma nova série de lives. E a nossa série tem exatamente esse nome, Acelerando a Aprendizagem. E o tema de hoje é a mediadora intencional. E aí, tudo vai se iniciar. Uma nova jornada, clara, precisa, onde você vai acompanhar nessas lives e você vai chegar a algumas considerações de que realmente a criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem, ela aprende. Mas para isso, a mediadora tem que ser intencional, que é o que nós vamos conversar hoje sobre isso. Mas o que seria intencionalidade? Uma palavra diferente, quase ninguém fala dessa palavra, não é mesmo? Então, esse conceito eu quero deixar aqui claro para vocês, que é fundamental para qualquer professora, qualquer psicopedagoga ou neuropsicopedagoga, ou uma pessoa que vai fazer uma atividade junto com uma criança. Então, intencionalidade é quando essa pessoa deixa claro para a criança quais as suas intencionalidades. Lógico, a tarefa, ela pode ser a tarefa maravilhosa. Eu até trouxe umas aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, assim, colorida, né? Ó, colorida. Ou mesmo desse tipo que eu acho que vocês já viram também. Desse tipo de tarefa. Ótimo. Todas essas tarefas são bonitas, atrativas, mas não basta fazer a tarefa. Não basta explicar para a criança como é que se faz essa tarefa. O importante é você deixar claro para a criança qual a intencionalidade dela realizar essa tarefa. Então muda tudo. Vocês não acham que isso muda tudo? Muda tudo. Uma coisa é eu explicar o que ela tem que fazer. Outra coisa é eu deixar claro para essa criança por que ela tem que fazer esse tipo de tarefa. E aí, o que eu percebo é que a maioria das pessoas não fazem isso. Então, as nossas crianças, elas são fazedoras de tarefas e que elas nem sabem por que estão fazendo. E essa é a nossa discussão de hoje. Se você tiver dúvida, coloca aí, né? E a gente, no final, a gente vai conversando. Mas, para acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem, essa professora, ela tem que trabalhar ativamente para focar a atenção da criança no estímulo. E para isso, ela vai deixar claro qual a intencionalidade. Olha, Irving Forster, ele diz o seguinte: quando a criança percebe a intencionalidade, mas ela não quer fazer a tarefa, não há Cristo que faça ela fazer, entendeu? Então, assim, a criança tem que ter esse direito de querer fazer aquela tarefa ou não. Então, por isso que a mediadora, quando ela está bem argumentada, ela consegue convencer a criança de que aquela tarefa tem sentido, tem um objetivo, tem um porquê daquela tarefa. E não simplesmente fazer, certo? E aí, isso nos leva a pensar também que nós não podemos fazer qualquer tarefa. A partir do momento que você olha para a tarefa e elabora uma intencionalidade, ela deixa de ser a tarefa. Porque aqui a tarefa é de sequência 2 e 2, 2 vermelho, 2 verde, e 2 vermelho, 2 verde, 2 vermelho, 2 verde, ok? Então essa é a tarefa em si. Agora, qual a minha intencionalidade quando eu for fazer esta tarefa mediada? Eu quero trabalhar o quê? Sequência. Eu quero trabalhar diversidade, eu quero trabalhar atenção, eu quero trabalhar planejamento. O que eu quero trabalhar com essa tarefa? Porque a tarefa é um pretexto para eu organizar as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente.
Então, você talvez esteja pensando assim, acelerar o processo de aprendizagem, como é que isso acontece, né? Então, assim, é muito importante que você também tenha 2 questionamentos com bastante clareza. Primeiro, por que investir em intencionalidade? Porque, afinal, eu tenho que deixar claro para a criança qual é a minha intencionalidade. Lembram dos neurônios espelho? Nós falamos ontem deles. Vocês lembram que o nosso cérebro lê a nossa expressão facial? Lembram que a emoção está presente na aprendizagem e ela libera neurotransmissores responsáveis pela aprendizagem, pela memória? Então você tem que investir na intencionalidade, porque é o primeiro contato que você vai ter com a criança diante da atividade. E aí essa atividade pode virar um potencial cognitivo. Ou seja, a partir daquela tarefa, você vai fazer a criança aprender a pensar. A pensar sobre o quê? Sobre a tarefa e sobre o seu próprio pensamento. Mas a criança com deficiência vai ter dificuldade nesse processamento cognitivo. Gente, não nivela por baixo. Então, assim, a gente não pode nivelar por baixo, nem nivelar muito acima, por causa do sentimento de competência. Porque se a tarefa for muito fácil, a criança pode se negar a fazer. E se a tarefa for muito difícil, diante da história de insucesso que ela já teve, ela também pode desistir de fazer essa tarefa. Por isso que a intencionalidade é fundamental. Você vai conhecer o hiperfoco dessa criança e o que ela já sabe, e a partir disso vai escolher uma tarefa e vai deixar claro para ela qual a sua intencionalidade. Agora, se eu quero acelerar o processo de aprendizagem da criança, qual a minha intencionalidade? É desenvolver esse potencial cognitivo, arrumar as funções cognitivas que estão atrapalhando o desempenho dessa criança, o desempenho escolar dessa criança. E é aí que eu tenho que focar as minhas ações. As minhas ações, elas são ações intencionais. Então, se eu for trabalhar com cores, formas, tamanho, espessura, profundidade, construção textual, os sons das letras, não importa, o meu foco vai ser corrigir as funções cognitivas que impedem essa criança de aprender. E o primeiro passo para isso é essa minha intencionalidade, que tem que estar clara para mim e eu vou deixar clara para o meu aluno. Para quê? Para obter dele a atenção e a concentração, que são fundamentais para a aprendizagem. Mas eu tenho que fazer isso sempre? Eu tenho que fazer isso sempre? Tenho que botar sempre os meus alunos qual é a minha intencionalidade? Só existe uma palavra para te responder isso. É óbvio. Claro. Pode ser qualquer tarefa. Porque a criança tem que reconhecer onde é que o foco dela tem que estar direcionado. Então, quando eu deixo claro, por exemplo, o meu objetivo aqui hoje é que vocês compreendam a importância da intencionalidade, porque ela ajuda no processo cognitivo da criança. O que está acontecendo? Vocês estão todas aqui olhando para mim, esperando eu mostrar isso. Então, vocês estão concentradas, têm a atenção direcionada, ok? Então, isso é importante. Qualquer ação que você vai fazer, a criança precisa reconhecer onde é que ela tem que direcionar o foco dela. E a professora também, né? Então eu quero direcionar esse foco. Inclusive, vocês têm que pensar que a intencionalidade é como se você tivesse uma lupa. Essa lupa que amplia. Então você vai botar essa lupa na frente da atividade e fazer assim a pergunta: a partir dessa atividade que trabalha cores, formas, letras, eu podia trabalhar o quê além da própria atividade? Por isso que a gente simboliza a intencionalidade por uma lupa. E essa lupa, você vai como se você dissesse para a criança: olha aqui por essa lupa.
Vê o que eu vou te ensinar. E a criança visse a sua intencionalidade, que é aquilo que você viu na tarefa. Então, você chama a atenção e o interesse da criança para este foco da tarefa, né? Do que você planejou para essa tarefa. Outra coisa que a gente pode pensar também sobre intencionalidade é assim, qual o melhor momento para eu deixar claro qual a minha intencionalidade para a criança? Posso deixar ela brincando com o jogo e depois eu chegar lá e dizer qual a minha intencionalidade. A minha intencionalidade vai ser lá no final. Não, a intencionalidade, ela está presente nos 5 minutos, nos primeiros 5 minutos de interação sua com a criança. Então é ali que vocês vão conversar antes de realizar qualquer tarefa, entendeu? É ali que você vai dialogar com ela, expor a sua intencionalidade, ver se ela vai ficar atenta a receber essas informações. Agora, depois desses 5 minutos, cada vez que você perceber que a criança perdeu o foco, você tem que deixar claro para ela novamente qual a sua intencionalidade. Então, a intencionalidade é algo que a gente vai lembrando. Os 5 minutos servem para a gente clarear o que tem que ser feito e buscar esse foco da criança. E logo após, você vai lembrando essa criança. Então, se você faz um passeio, planeje esse passeio. Qual o objetivo desse passeio com a criança? E lá no passeio, você pode lembrar qual é o nosso foco nesse passeio. Era se divertir, era fotografar árvores, era fotografar os animais. Qual era o nosso foco? Entendeu? Então, quanto mais claro tiver para a mediadora a sua intencionalidade, mais claro vai ficar as suas intervenções mediadas naquela tarefa. E aí a tarefa pode ser qualquer tarefa. Então, quando às vezes a mãe de uma criança com deficiência intelectual diz, agora é a hora do nosso café, vamos ajudar a mãe a botar a mesa. Mas tem uma intencionalidade. Não é só botar a mesa. Botar a mesa é só pegar as canecas, botar na mesa, a faca, botar na mesa, o pão. Isso tudo é muito automático. Entendeu? Muito automático. E aí você vai trabalhar o quê? Uma intencionalidade maior. Dizendo para a criança, olha, hoje nós vamos trabalhar uma atividade que vai tornar você mais independente quando você crescer. Aí muda todo o foco. Muda todo o foco. Então, você pode mediar uma tarefa escolar, pode mediar o banho, porque o banho não é tomar banho, né? A gente toma banho porque a gente tem um objetivo. Deixa esse objetivo claro para a criança. Então, durante a tarefa, se a criança se dispersar, você traz à tona a intencionalidade. E isso é muito importante. O processo de aprendizagem, como um todo, ele deve ser intencional e não acidental, ok? Acidental, assim, ocorreu, aprendeu, né? Não teve nada muito, assim, já era esperado. E a criança que não aprende? Então, a aprendizagem tem que ser intencional, lógico, intencional para todo mundo. Imagina se todas as crianças da escola, com deficiência ou sem deficiência, se beneficiassem dessa possibilidade de pensar além de uma tarefa. Que a tarefa fosse apenas um pretexto para organizar o pensamento dela, certo? As intenções da mediadora, com relação à tarefa escolhida, devem ser sempre compartilhadas com a criança, por causa do neurônio espelho, que nós conversamos na live de ontem. Eles vão compreender qual a sua intencionalidade e vão fazer de tudo para ficar atento às explicações. Até que ponto, né, deixar claro a minha intencionalidade pode ser bom? Gente, é bom para tudo? É bom para tudo? Porque imagina você dizendo assim, olha, pessoal, hoje eu quero fazer essa atividade com vocês, que eu planejei, uma atividade bem legal, e as crianças não estão afim. Você vai continuar?
é chover no molhado. Eles vão te perturbar, eles vão te atrapalhar, eles vão se dispersar, eles vão desenhar no caderno e era para prestar atenção em você. Se você não tem a atenção das crianças, como é que você vai saber disso? Quando você deixa claro a intencionalidade. O que acontece com as nossas escolas hoje? A professora chega, aí elas abrem o caderno, hoje nós vamos aprender isso, relevo, vão aprender sobre a água, o ciclo da água, só que essa intencionalidade é uma intencionalidade rasa, que eu chamo. É uma intencionalidade que não chama a atenção da criança. Porque você não deixa claro por que ela tem que aprender relevo, por que ela tem que aprender sobre o ciclo da água, por que ela tem que aprender cores na educação infantil, números, formas. Então, eu digo que esses objetivos são objetivos conteudistas. E aí eles são rasos. A intencionalidade é algo bem maior, né? Então, nós vamos aprender o relevo e aí você contextualiza. Porque aqui na nossa região nós temos áreas, né, que estão assim, assado e necessita disso, daquilo. Então, você, enquanto professora, mediadora, deixa clara a sua intencionalidade. Eu estava num grupo de crianças e aí eu expliquei para elas que nós íamos aprender sobre a pesca. E elas disseram assim, não, a gente não quer aprender sobre a pesca, a gente quer aprender sobre o peixe. Vê só, porque os pais eram pescadores, então elas já sabiam da pesca, de onde o peixe vem, certo? Mas elas já queriam saber os tipos de peixe, como é que era o peixe por dentro. Vê, elas estavam na pré-escola. Então elas não queriam saber como é que era o corpo humano, por exemplo, por fora. Elas queriam saber como é que era o corpo humano por dentro. A minha intenção, gente, hoje nós vamos trabalhar o corpo humano. Aí eu comecei cabeça, ombro, perna, tórax, não é verdade? E elas disseram assim, não, a gente não quer aprender isso. A gente quer aprender como o corpo humano é por dentro. Então, se a minha intencionalidade eu coloco lá e a criança não está recíproca a receber aquela informação, eu estou chovendo no molhado. Já pensaram nisso? Então, nós vamos criando aí, né, situações de aprendizagem, mas essa aprendizagem tem que ser intencional. Então, a intencionalidade, ela pode ser verbal ou não verbal. Como não verbal? Quando eu expresso, né, na minha fisionomia, a minha intenção. Então, eu vou aliar o verbal e mais a minha aparência, né, no sentido de sorrir, transparecer, que eu acredito que a criança seja capaz de dar aquelas respostas por causa dos neurônios do espelho. A minha postura corporal, o meu olhar, a minha atenção, o sorriso, tudo isso, o meu cérebro faz uma leitura e ele percebe realmente quais são as minhas intenções. Eu tinha um professor que ele falava muito baixinho. Ele era muito inteligente, falava muito baixinho. E daí ele dizia assim, ó, alguém lá de trás está me ouvindo, né? Então, assim, e ele falava tudo com a boca, parecia que não saía do lugar. Então, a expressão, quando ele começava a falar, os meus neurônios queriam dormir, entendeu? Porque não viam sentido naquilo. Como é que um homem fala de motivação dentro da psicologia e é completamente desmotivado? Aí a turma toda era apática naquela disciplina. Porque é o poder epidêmico das emoções. Eu tenho que transparecer na minha intencionalidade o poder das minhas emoções e obter a atenção e a concentração do meu aluno. E se eu não tiver intencionalidade, o que pode acontecer? Tudo bem, né? Você não vai alterar ou potencializar o estímulo que está oferecendo para a criança. Consequentemente, a sua intervenção não será tão eficaz como poderia. Essa é a diferença. Vocês ainda têm a opção de deixar clara a intencionalidade ou não. Mas se você deixa, você acaba de uma certa forma envolvendo a criança emocionalmente numa partilha de intenções.
E aí, com esse envolvimento, vão aprender. Vão aprender. A intencionalidade, a gente podia pensar assim, que a intencionalidade é uma postura geral que requer que a criança aprenda. É como se fosse essa lupa, mas essa lupa não é uma lupa qualquer. É como se fosse uma lupa colorida, atrativa, cheirosa, como se fosse um grande pirulito, né, que é o mesmo formato que a lupa. Aqueles pirulitos coloridos que chamam a atenção da criança. Então, essa postura tem que fazer parte do professor. Eu sei que vocês estão num contexto, muitas vezes, de escola pública, sala cheia, mas eu desafio você, a partir de hoje, deixar claro qual a intencionalidade. Só a intencionalidade. E vocês vão ver o resultado. Depois me conta, tá? Então, a criança, ela percebe a maneira como você organizou os estímulos para ela. Como você organizou aquela tarefa. Então, é diferente você dizer, abram a apostila na página 21. Abram o caderno de língua portuguesa. Abra o caderno de arte. Completamente desmotivante. Emoção aí só se for uma emoção negativa. Certo? Porque positiva não tem nada. Que benefícios, a gente podia pensar assim, que benefícios essa intencionalidade traz para o processo cognitivo? Pensem aí. Pensem aí. A intencionalidade, ela estabelece, certo? Canais comunicativos para transmitir a sua intenção para a criança. E isso garante um vínculo com a atenção e a concentração dela. E aí a gente tem um outro nome para isso, que a gente chama de reciprocidade. Então, quando a gente deixa claro a nossa intenção e capta a reciprocidade dessa criança para a tarefa, ou seja, ela vê uma conexão, ok? Forma-se aí o vínculo com a reciprocidade. E isso facilita a aprendizagem. Isso facilita. Agora, com a intencionalidade, a professora aprende a determinar com muita clareza a sua intenção e o que acontece? Lá dentro do processamento cognitivo já começa a modificação do processo, da estrutura e do funcionamento cognitivo. Por quê? Ela vai pegar esse estímulo que a criança agora está concentrada, deseja fazer essa tarefa e ela vai o quê? Mediar. E aí essa mediação vai potencializar essa tarefa. Essa tarefa não vai ser mais só pintar as bolinhas. Não vai ser só pintar as bolinhas. A intenção é muito maior e você então começa a pegar esse estímulo e potencializar ele com a mediação. Aí a gente pode pensar assim, mas se o estímulo está potencializado, vai acelerar. Lógico que vai acelerar a aprendizagem. E aí você não vai perder mais tempo em atividades do tipo passatempo. Sabe, eu vejo assim, sabe aquelas atividades de passatempo? Que você dá uma folha para a criança pintar? Aí hoje é um burrinho, ou amanhã é uma coruja, depois é um gatinho, e assim vai. Isso é atividade de passatempo. A criança está passando o tempo na escola pintando coisas sem intenção. Você não está ensinando para ela desenho, limites, textura da pintura, não está nada disso. Simplesmente dá o lápis de cor e dá a tarefa para fazer. E aí essa exposição direta não garante aprendizagem. As atividades, elas podem ser fáceis. Elas podem ser qualquer atividade,
Quando você vai fazer a mediação, é que o processo cognitivo começa a funcionar. É assim que funciona. Assim, aí eu até faço uma pergunta para vocês, né? Por que não deixar clara essa intencionalidade, então? Por que muitas professoras de psico não deixam claro para a criança a sua intencionalidade? Olha, algumas vezes essa professora ela tem dificuldades. Primeiro, em escolher o estímulo adequado, em considerar o potencial cognitivo dessa criança, porque ela carrega algumas crenças limitantes, né? As crenças limitantes são aquelas que impedem você de olhar o outro a partir do potencial que o outro tem. E você só olha o outro a partir da diferença que ele mostra. Então, essas dificuldades da mediadora impedem muitas vezes ela de deixar claro qual a sua intencionalidade. Porque ela nem sabe qual a intencionalidade. Alguém falou ali, né? A Marcília falou, nem sabe. Outra coisa, assim, quando você trabalha com intencionalidade, você provoca algumas coisas na criança. Primeiro, é a curiosidade dela. Então, você pode conseguir essa atenção da criança, deixando claro a intencionalidade na tarefa, mas provocando essa atenção a partir de uma curiosidade. Desafiando ela. Olha, hoje nós vamos trabalhar cores, mas tem uma cor que a gente mistura 3, 4 cores e ela surge. E nós vamos ver isso hoje. Você quer aprender como se faz? Pronto, gerou uma curiosidade. A criança não sabia. Oba, quero ver. Então, você gera nessa criança alguma expectativa. E isso pode ser um passeio, pode ser fazer uma culinária em casa, né? Pode ser arrumar a sua cama de outro jeito. Qualquer coisa, qualquer coisa. O importante é que você aprenda a mediar. E mediar não é você fazer um curso de mediação ou você comprar vários livros do Helvin Forstein. É mediar a partir desse modo que eu chamo, que liberta a criança, liberta a inteligência aprisionada da criança e não aprisiona ela a uma tarefa escolar. Porque quando você faz assim, então eu vou trabalhar com estimulação cognitiva, é o curso que eu fiz, estimulação cognitiva. Ó, estimulação cognitiva tem várias tarefas dessa. Várias. Desse tipo aqui, várias. A diferença é que aqui no EduC, você aprende a mediar cada uma dessas tarefas. Cada uma delas. Então, não é fazer a tarefa, não é a tarefa, é a mediação. Então, você tem que aprender a mediar. Essa é a diferença. Agora, uma outra forma de conseguir essa atenção da criança é quando eu compartilho com elas as intenções. Então, eu deixo claro quais os meus motivos e por que desse conteúdo, por que vai ser importante ela aprender a ler e escrever. Por que é importante? Qual a função social da leitura, da escrita? Então, você não pode ter aquele argumento do tipo, olha, você tem que aprender a ler e escrever, porque você tem que ser alguém importante, ou você tem que ganhar bastante dinheiro quando crescer. Porque às vezes tem gente que não sabe ler nem escrever e ganha bastante dinheiro, então esse argumento não serve. E às vezes essa pessoa está ali na vida da criança, ela mesmo sabe. Eu já vivi isso. Quando eu estava bem no início da minha carreira, que eu era uma adolescente, eu peguei uma turma de crianças e era numa comunidade não muito favorecida. E aí eu disse para um aluno assim, você tem que aprender a ler e escrever para depois trabalhar e ganhar bastante dinheiro. Daí ele perguntou, prof, quanto de dinheiro que você ganha? Daí eu falei na época, eu acho que era uns R$300 na época dele assim,
Pois é, professora, mas com R$ 300 você não compra esse tênis que eu tenho aqui. Que era um tênis na época que era um sonho de consumo meu, de professora. O aluno tinha, entendeu? E meu salário não pagava. Então, aquele tipo de fala ficou sem sentido para aquela criança. Então, você tem que levar em conta os fatores culturais, conhecer essa criança para poder fazer a mediação adequada, né, gente? E outra coisa que também é legal, quando a gente deixa clara a nossa intencionalidade a partir de um desequilíbrio. Por exemplo, quando a gente trabalha com os absurdos. Então, tem aqueles jogos, ou a mesma tarefa tem uma sequência, né? Um carro, um carro, um carro e uma maçã. Qual o absurdo desse grupo? A maçã, não é? Porque tirou o foco. É um elemento estranho. Então, você provoca esse desequilíbrio na criança quando você coloca um elemento diferente naquela tarefa. Algo inusitado, algo intruso, algo estranho. Que isso também a criança vai ficar atenta para a tarefa. Você pode falar agora assim para mim, ó, eu nunca vi isso na pedagogia. Você não vai ver na pedagogia mesmo, né? Agora, eu vou dizer para vocês que, atualmente, a partir de 2017, a sua intencionalidade pedagógica, se não mudou, vai ter que mudar. Por causa da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Porque lá na base, ela deixou de ser conteudista, ou seja, qual o nome desses objetos, qual a cor, e organizar eles em algum lugar, seria uma tarefa conteudista. Estou trabalhando classificação, estou trabalhando cores, para uma intenção maior de desenvolver uma habilidade cognitiva. Todas aquelas habilidades são cognitivas. Por quê? Se está lá, identificar. Se você pegar uma habilidade da BNCC, ela é dividida em 3 partes. Uma habilidade. Uma frasezinha daquelas habilidades. O primeiro é um verbo cognitivo. Identificar, numerar, classificar, identificar, projetar, analisar. É tudo processo cognitivo. Aí depois essa habilidade ela dá um contexto. Analisar o quê? Que, aliás, é um complemento do verbo. Analisar o quê? Analisar as formas de relevo. E depois ela contextualiza, que não é em qualquer lugar, é na sua comunidade. Então, essa estrutura de ter um verbo cognitivo, um complemento desse verbo e um contexto, são todas as habilidades da BNCC, tanto da educação infantil, quanto dos anos iniciais e quanto do ensino médio. Por quê? Agora, o importante é o professor deixar a sua intencionalidade a partir dessas habilidades para construir as 10 competências propostas na Base Nacional Comum Curricular, as 10 competências gerais, que são todas atitudinais, que não são de decorar o conteúdo, são de ações sociais, com a inclusão, com a respeito à diversidade, o uso das tecnologias de forma adequada. Então, se você não trabalha com educação especial, com deficiência intelectual, a base vai exigir de você o tempo todo intencionalidade. O tempo todo, a partir das habilidades. Então, se a pedagogia nunca viu isso na pedagogia, vai ver agora, porque está lá e tem bastante habilidade para ser desenvolvido. Agora, sim, as habilidades, né, da base é algo hoje que me incomoda. Por quê? A professora às vezes diz assim, não tem as habilidades para desenvolver com a criança com deficiência. Gente, mas as habilidades são as mesmas para todo mundo. A estratégia é que muda. A habilidade é para todo mundo. Então, esse tipo de fala me incomoda porque parece que a professora não entendeu exatamente o que é para ser feito. E isso realmente me incomoda. Me incomoda. Certo?
Então, assim, o que eu quero deixar de mensagem hoje para vocês? Intencionalidade. Mediadora intencional. Tem muitas professoras ou as servidoras públicas da área da educação que tem essa nomenclatura, mediadora. Ela é mediadora, mas ela não faz mediação nenhuma. A mediação é um processo construído, intencional, que trabalha as 28 funções cognitivas, as 19 operações mentais e mais se utiliza dos 12 critérios de mediação. E se você não tem essa consciência, você não é mediadora coisíssima nenhuma. Então, você quer se tornar uma mediadora? Continua me seguindo aqui no canal. E é isso que eu faço todos os dias, né? Então, nós já temos um grupo de mediadoras de excelência. O meu sonho é que em cada município do Brasil, tem 5.500 e poucos municípios no Brasil, tenha uma mediadora, porque você vai fazer a diferença na vida daquelas crianças que você atender. Seja na clínica, ou seja na escola, ou seja na sua casa, que eu sei que tem gente que atende em casa. Não importa. Então, de agora para frente, quando você estiver diante de uma criança, você não vai ensinar de qualquer jeito. Você vai ser uma mediadora intencional. Então, isso é importante. Isso é muito importante. E quem começa a praticar a mediação, vê que o efeito é muito rápido. Por quê? A criança, a inteligência dela está lá, latente, só não foi desenvolvida. E a partir do momento que você começa, instiga essa criança a pensar, ela vai gostar disso. Ela vai gostar disso. Então, cuidar de criança não é mediação. Fazer cópias não é mediação. Pelo amor de Deus. E é verdade, Michele, falasse tudo. Entendeu? Nós temos realmente que a Michele, né? Talvez um dia a gente faça uma live aqui, a Michele conte aí, né? Ela fez essa semana uma mediação com a criança. E a gente vê exatamente toda a organização cognitiva dele, usando um jogo. Gente, maravilhoso, maravilhoso. A Anabel, que tá aí também, ela tá alfabetizando online os seus alunos, usando a mediação. Quando eu digo que isso muda tudo, né? Muda realmente todo o foco. Então, é muito importante que você tenha essa clareza. A mediadora, ela tem que deixar claro qual a sua intencionalidade para obter a atenção e o foco, porque é uma das reclamações e das dores que vocês têm. Vocês têm uma dor que diz assim, eu não consigo fazer com que ele preste atenção no que eu estou explicando. Eu não consigo fazer com que ele preste atenção. Lógico que não vai prestar atenção. Você não deixou claro qual a sua intencionalidade. Você não viu se ele está afim de receber essa informação. Aí fica com prejuízo. Então, gente, um beijo grande para você. Um beijo grande e até o próximo encontro.